Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo propõe uma vida de oração mais intensa e com o verdadeiro sentido da oração. Um discípulo de Jesus, observando que ele, de modo rotineiro, sempre se distanciava, se retirava para rezar, pede para que o Mestre os ensine também a rezar, porque sabiam que também João Batista ensinava seus discípulos a rezarem. Então, a iniciativa dos discípulos de se interessarem pela oração de Jesus. Jesus ensina-lhes a rezar a sua oração, porém de um modo mais abrangente. Jesus chama a Deus de Pai, e esta é já uma grande novidade para a tradição judaica, chamar a Deus de Pai por causa da intimidade, por causa da obediência e do amor total ao Pai que Jesus possuía. Essa obediência e essa capacidade de se dirigir a Deus como Pai é ensinada também por Jesus aos discípulos, por isso ele diz Pai Nosso. Não é apenas Pai de Jesus, é também o nosso Pai, e por adoção filial nos tornamos todos filhos. Meu irmão, minha irmã, é importante pensarmos no sentido desta oração, que é uma oração de muita ousadia. Por isso a própria liturgia da Santa Missa, quando nos convida a rezar o Pai Nosso, diz: obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. É uma ousadia santificar o nome de Deus, pedir o teu reino, suplicar a sua vontade, se entregar de fato à sua vontade, dizendo: seja feita a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, temos grandes dificuldades para aceitar a vontade de Deus em nossas vidas e temos a grande tentação de querer desenhar a vontade de Deus para as nossas vidas, fazer apenas aquilo que queremos e não aceitar aquilo que é verdadeiramente o melhor. Jesus nos ensina também, meu irmão e minha irmã, a pedir o pão de cada dia, supondo, claro, que saibamos partilhar, que saibamos da importância do pão, que saibamos da importância do alimento e que nos tornemos também conscientes de que este pão é um pão que nos é dado gratuitamente por Deus, que deu pão suficiente para todos os filhos, que deu uma terra fecunda para germinar as sementes e assim não deixar que ninguém passe fome. Se existem irmãos que estão com fome, se existe desigualdade no mundo, é por causa do nosso egoísmo, o nosso egoísmo humano. Tira o pão da boca daqueles que têm direito ao pão que é dado dos céus. Meu irmão, minha irmã, nós prometemos também na oração do Pai Nosso, e por isso eu repito que é uma grande ousadia rezá-la, porque dizemos que perdoamos as ofensas dos nossos irmãos, mas na verdade temos grandes dificuldades para perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não é verdade que perdoamos imediatamente. Peçamos ao Senhor que nos ajude a diminuir esta dificuldade, a nos entregarmos à sua vontade, a não cairmos na tentação do egoísmo, do ódio, do orgulho, da vaidade, mas que nos entreguemos ao Deus da vida para que Ele também nos livre do mal. Jesus conta ainda aquela pequena parábola quando diz que alguém que vai procurar um amigo à meia-noite, incomodá-lo pedindo o pão, será atendido. Ainda que seja inoportuno, será atendido pela pertinência, pela perseverança, pela persistência do que deve ser pedido. Será atendido ou pela impertinência ou pela amizade que possui com quem lhe pede o pão. Jesus nos assegura, meu irmão, minha irmã, que venceremos pela nossa perseverança, que quem pede recebe, que a quem bate lhe será aberta a porta. Deus está pronto para nos atender e acolher as nossas orações. Por isso peçamos ao Senhor uma vida de oração mais consistente, mais adequada, uma vida de oração que de fato nos faça transcender e alcançar o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, Cristo morreu para nos salvar, nos assegura São Paulo na carta que escreve aos Colossenses. Por causa de um justo, Deus salvou
a humanidade e na cruz nos redimiu, na cruz cancelou a nossa culpa e por isso assim nos torna dignos de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que busquemos na oração a sintonia com o nosso Pai e que não rezemos no modo automático, mas que saibamos agradecer, que saibamos meditar, contemplar e pedir a Deus o que temos necessidade, confiando na sua vontade, tendo cuidado de dizer sempre que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha vontade. Que Deus abençoe a todos e que possamos cada dia mais crescer pelo poder da nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.